Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cleves e vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Dessa vez a gente vai falar das ideias da divisão. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Divisão. A divisão nada mais é do que uma das 4 operações básicas da aritmética, da matemática, e ela é a inversa da multiplicação, é o contrário de multiplicar. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, em sua fragmentação, em dividir em pedaços, em quebrar pedaços, colocar pedaços iguais. As ideias norteadoras da divisão são duas. A gente vai partir do princípio. Onde é que eu vejo a divisão no dia a dia? Como é que eu posso entender a divisão como ideias primeiras, ideias primitivas? A primeira ideia seria de repartir igualmente, repartir em pedaços iguais. A segunda ideia seria quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, bora esmiuçar cada uma dessas ideias? Vamos para a primeira. Repartir igualmente. Vamos para um exemplo prático. Uma empresa de passeio de barcos tem 36 coletes salva-vidas e deseja distribuí-los igualmente entre 3 embarcações. Cada barco receberá quantos coletes salva-vidas? Bom, preciso encontrar um número que quando eu agrupe ele 3 vezes eu consigo encontrar o 36. E esse número não é muito difícil de a gente encontrar. Podemos observar que se fizermos o agrupamento de um conjunto de 12 unidades cada, obteremos 36. Então, quando eu agrupar aqui o 12 mais o 12 mais o 12, eu vou obter 36. Então, a gente conseguiu agrupar o 12 3 vezes para obter um total de 36 salva-vidas. Então, a gente vai entender aqui que cada um dos barcos vai receber 12 coletes salva-vidas. Se eu tenho 3 barcos e cada um dos barcos receber 12 coletes salva-vidas, então eu obterei um total de 36 coletes salva-vidas. Então, todos os barcos vão receber 12 coletes. A gente conseguiu fazer 3 grupos de 12. Vamos para a segunda ideia. Quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Então, vamos para o exemplo prático para a gente poder entender isso aqui. Uma padaria vende seus pães em embalagens com 10, 20 e 30 pães. Se um cliente quiser comprar 30 pães, porém gostaria de utilizar embalagens de 10 pães, quantas embalagens ele irá levar? Ou seja, o 10 cabe quantas vezes no 30? Então a gente precisa entender isso. Podemos observar que o 30 pode ser representado por agrupamentos de 10. 10 mais 10 mais 10 igual a 30, significa que o 10 cabe 3 vezes no 30. Então, quando ele for levar os sacos de pães para a casa dele, como ele vai levar 30 pães, ele vai precisar levar 3 sacos de pães. Então podemos observar que ele vai conseguir fazer 3, ele vai precisar de 3 embalagens para levar esses 30 pães, né? A gente conseguiu ver aqui que o 10 cabe 3 vezes no grupo de 30. Beleza, então vamos aqui entender um pouquinho o algoritmo da divisão. A gente vai entender aqui os seus elementos, né? E qual a função de cada um deles na conta em si. Então a gente tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O dividendo é o número a ser dividido. O nosso divisor é o número que indica quantas vezes se divide o dividendo. O quociente é o resultado da divisão, é a quantidade de grupos. No caso aí, se a gente fosse dividir os 30 pães em grupos de 10, a gente teria 3 grupos. E o resto é o que sobra em uma divisão. Então, às vezes, né, com uma divisão exata não vai sobrar nada, o resto vai ser 0. E uma divisão não exata, a gente vai sobrar algum número aí, a menos que a gente coloque números decimais, mas não é o caso aí. Então, observação. Em uma divisão exata, com o resto igual a 0, temos o dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Exemplo, 20 dividido por 4 igual a 5. 35 dividido por 5 igual a 7. Então, o algoritmo da divisão funciona desta maneira. Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente também tem uma página no Instagram com algumas publicações muito interessantes. Espero ter ajudado. Um abraço e fiquem com Deus.